Hoje, então, nós vamos estar refletindo sobre um texto que se encontra no livro de Êxodo. E eu vou pedir que a igreja se coloque de pé mais uma vez, para que a gente possa ler juntos o texto que está em Êxodo capítulo 19. Nós vamos ler os 6 primeiros versículos desse importante capítulo na história da salvação. Aqui, em Êxodo 19, 1 a 6, diz o texto da palavra de Deus: no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer pela luz dos nossos pés, a luz do nosso caminho, a Tua palavra santa, que inspirada foi escrita, e aqui nós temos registrados os antigos caminhos, Senhor, o bom caminho. Nos ajuda a entender o Teu caminho, as Tuas lições para cada um de nós nesta noite hoje. Assim nós te pedimos a Tua presença e a ação do Teu Santo Espírito aplicando o texto bíblico em cada coração, da forma única e pessoal que só Ele pode fazer. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amada igreja. O profeta Jeremias, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele em um momento diz ao povo de Israel: põe-se nas encruzilhadas e olhem. Procurem pelos caminhos antigos, procurem pelo bom caminho, sigam, e achando, encontrarão descanso. O profeta Jeremias faz um alerta acerca de algo que eu acredito não era somente pertinente ao povo de Israel naquela época, mas é pertinente também a nós, povo de Deus, no século 21. Como reformados, nós precisamos entender esse exercício que precisa ser feito vez por outra, de vez em quando poder analisar e contrastar as nossas vidas, ministério, caminhos, pensamentos, com a palavra de Deus, com os caminhos antigos, procurando o bom caminho e procurando nos alinharmos a Ele para que possamos ter descanso. Eu abro o texto de hoje em Êxodo 19, 1 a 6, pensando nisso. No mês de missões, e aqui eu tenho um problema com essa palavra, porque não podemos estar olhando para esse mês de agosto simplesmente como o mês que nós fazemos missões, mas como um mês onde, de uma maneira especial, a gente para refletir acerca daquilo, amados, que não é um mês ou um departamento, mas é parte intrínseca da nossa identidade. É parte intrínseca daquilo que nós somos em Cristo. E o Êxodo, o capítulo 19 de Êxodo, ele é extremamente importante para que a gente seja lembrado disso, olhando para os caminhos antigos, buscando o bom caminho. O livro de Êxodo é uma narrativa de libertação, é uma narrativa de redenção,
que é incluída uma série de tipos, e por tipos entendam padrões que Deus usa ao longo da história da salvação para ensinar o seu povo. Muitos são os tipos que aconteciam, por exemplo, no Velho Testamento, mas que são muito importantes para que a gente entenda e aplique hoje como povo de Deus, desse mesmo Deus, de 4.000 anos atrás. O livro de Êxodo, ele começa narrando o povo de Deus cativo, a descendência de Abraão cativa no Egito, e vai nos mostrar como Deus vai usar Moisés, um tipo de Jesus, alguém que prefigurava algumas funções do Cristo, e como Deus usa Moisés para libertar o povo de Israel, e ali começar uma jornada que tendia não somente levá-lo para a terra prometida, não pretendia simplesmente dar liberdade àquele povo, mas forjá-lo, formá-lo à semelhança do Deus libertador. Essa jornada, a gente sabe dos atos poderosos de Deus para convencer Faraó a libertar o seu povo. Nós sabemos como Deus poderosamente protegeu o seu povo do exército que acabou perseguindo e como aquele mesmo exército acabou sucumbindo no Mar Vermelho. Então a gente tem aqui esse contexto em Êxodo 19, do terceiro mês desde aquela saída dramática, mas aqui a gente percebe algo muito especial que está para acontecer. Se você notar, e você deve notar, o capítulo 19 de Êxodo é o prelúdio à lei de Moisés, a revelação da lei de Moisés. É o prelúdio de 11 meses em que o povo de Israel esteve ali, ao pé do Monte Sinai, e Deus usa de forma poderosa aquele tempo para ensinar o seu povo algumas lições extremamente importantes. O versículo 1, ele vai falar desse terceiro mês, no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. No primeiro dia desse mês, vieram ao deserto de Sinai. E aqui há um padrão que eu gostaria de começar a apontar para vocês, o fato de que desertos são locais propícios para os nossos encontros com Deus. Assim foi com Israel. Durante aqueles 11 meses, a gente percebe, por exemplo, 11 meses em que Israel esteve ao pé do Monte Sinai, a gente percebe alguns fatos extremamente importantes acontecendo, como a entrega da lei, no versículo 20, e você pode manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar um pouco nesse livro. A gente segue, a gente vê que depois dessa entrega da lei, a gente encontra no capítulo 24 outro marco na história da salvação. E aí você pode ler comigo esses 3 primeiros versículos do capítulo 24 que dizem: Disse também Deus a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab, e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que falou o Senhor, faremos. Então ali o povo recebe a lei e aceita a aliança com o seu Senhor. E ali é dada continuidade à jornada daquele Senhor Redentor, Libertador. E ele vai se revelando, e é interessante, a partir do do capítulo 25, ele começa a falar do tabernáculo. E todos nós sabemos que o tabernáculo é o símbolo da presença de Deus no meio ao seu povo. Então, durante aqueles 11 meses, algumas lições extremamente importantes para nós hoje, elas começam a ser processadas e entendidas. O livro de Êxodo, ele termina sobre o culto, ele termina falando sobre o tabernáculo, e eu quero falar um pouquinho aqui sobre o que representa esse tabernáculo. Queridos, lá em Gênesis a gente vê, Gênesis 2:17, a gente vê a condição que Deus deu a Adão e Eva para que eles ali estivessem.
na criação original, usufruindo da sincronia, da harmonia que era natural daquela criação, que foi tida e classificada pelo próprio Deus Criador. Imaginem vocês, o Deus do universo olhar para essa criação e dizer, ela é boa. Mas infelizmente Gênesis 3 apresenta um quadro em que aquela única condição, ela é quebrada, e ali a promessa que fazia de Gênesis 2:17, se comerdes do fruto dessa árvore morrerás, ali ela acontece, e a consequência direta é a morte, mas não a morte como a conhecemos hoje, mas a morte espiritual que vem da separação de qualquer um de nós, criatura humana, do nosso Criador. E ali o mundo entra em desarranjo, a criação entra em desarranjo, e em um determinado momento da história da salvação, Deus então começa a se revelar, e isso acontece lá em Gênesis 12. Mas é interessante, é importante que a gente reconheça a nossa natureza, a nossa índole, que é influenciada por esse pecado, por essa natureza de desobediência, e que muitas vezes todos nós precisamos de desertos. E todos nós temos os nossos desertos. Então Israel vai ali para o deserto e começa essa jornada de forja. Um processo que envolve fogo e pressão, para ser formado de acordo com a vontade do Deus Criador. Voltando para Êxodo 19, o versículo 2 vai dizer que, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. É importante a gente falar sobre Refidim. A palavra Refidim, ela tem a ver com apoio, lugar de descanso, e provavelmente foi o nome dado àquele lugar por onde passou o povo de Israel a caminho da terra prometida, né? A gente pode, eu peço que vocês abram capítulo 17, a gente vai ver alguns acontecimentos importantes aqui que ocorreram em Refidim. Primeiro, uma crise de água que fez com que o povo de Israel questionasse a fidelidade do Deus que os havia tirado do Egito. Então diz aqui o texto, a partir do primeiro versículo do capítulo 17: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Aquele acontecimento e desertos são excelentes para nos provar, nos colocar em teste e nos mostrar o quão profunda é a fé que a gente muitas vezes declara com a boca, mas não necessariamente com o coração. O deserto provou o povo de Israel, mas também fez com que ele experimentasse, além do teste, a provisão divina. Ainda em Refidim, a partir do versículo 8, nós não vamos ler aqui, mas você pode ler em casa. A gente vê acerca da peleja dos amalequitas contra o povo de Israel, e a gente vê como Deus protege o seu povo, destacando alguns soldados para lutar em defesa do seu povo, mas mostrando que enquanto Moisés estava com os braços levantados, segurando o cetro,
Ali os israelitas prevaleciam, e quando ele não aguentava mais, eles perdiam, e a ponto de que Moisés precisou de ajuda para poder manter os seus braços levantados, e aquela peleja foi vencida pelo povo de Deus, literalmente pela graça do Senhor, não pelo braço ou pelo seu poder bélico, mas pela graça do seu Senhor. Então esse é Refidim, o lugar de onde veio o povo de Israel antes do Sinai. Versículo 3 do capítulo 19, continua dizendo que subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Aqui a gente pode ver que a iniciativa continua sendo de Deus. Eu digo continua porque desde a queda o que a gente percebe passando pelo livro de Gênesis, especialmente por Gênesis 12, é que a iniciativa de redenção sempre foi de Deus. E é Ele que chama Moisés, e de novo lembrando do tipo que Moisés representa como tipo de Cristo. Deus usa Moisés como sacerdote, ou seja, mediador entre ele e o seu povo. Assim falarás à casa de Jacó. É importante que a gente entenda mais acerca do ofício do sacerdócio. Na Bíblia, a gente encontra sacerdotes servindo como mediadores, servindo como agentes entre Deus e o povo. Povo perdido, quando a gente apresenta o Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da promessa, e o povo de Deus, quando a gente ajuda esse povo a se tornar mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Sacerdócio de duas vias, como a gente costuma chamar. Mas a gente também encontra sacerdotes ensinando as Escrituras. É importante a gente lembrar da grande comissão e lembrar das palavras de Jesus acerca de não somente ir por todo o mundo, fazendo discípulos de todas as nações, mas também de ensinar todas as coisas que ele havia ensinado. Então, o serviço de mediação a gente faz não somente proclamando a palavra, mas também através do ensino e do discipulado. Os sacerdotes na Bíblia são encontrados também sendo responsáveis pela supervisão do culto, tomando a iniciativa de cultuar ao Deus Criador, também zelando pela santidade do povo, agindo como profetas que reconhecem quaisquer desvios e alertam o povo de Deus, alertam a igreja acerca desses desvios quando necessário. Por fim, esses mesmos sacerdotes a gente encontra abençoando o povo, trazendo para si a palavra de Deus, como Moisés, nesse mesmo texto, ele é encontrado, levando a palavra de Deus, informando a palavra de Deus e abençoando o povo que a recebe, servindo como intermediário. Chegamos no versículo 4, e ele diz que tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. No deserto, nós não somente temos a chance de experimentar a provisão de Deus, como foi no caso do Refidim, mas temos também a oportunidade de sermos instruídos e formados por Ele. Não acho que a figura aqui sobre a águia, ela seja à toa. E há duas características da águia que eu gostaria de citar aqui para vocês, lembrando dessa figura usada no versículo 4. Em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que a águia é uma das aves que constrói os seus ninhos em mais alta altitude, tentando proteger os seus filhotes dos predadores. Mas é interessante notar, quem estuda as águias, que a águia ela tem uma forma específica de ajudar os seus filhos a aprender a voar. Assim como outros pássaros, ela empurra os seus filhotes do ninho quando chega a hora e espera que eles possam, ali naquela queda, aprender a voar. Mas, quando isso não acontece,
Diferentemente de outros pássaros, a águia, ela mergulha naquelas alturas em que ela constrói o seu ninho e muitas vezes consegue salvar o seu filhote, trazer de volta para o ninho e ali começa tudo outra vez. Então há esse cuidado peculiar de dar a chance de ser formado, de ser forjado. E é impossível aqui não lembrar do nosso Senhor, em como Ele formou os seus líderes. É interessante a gente olhar e observar o ministério do Senhor Jesus, e mais especificamente como Ele formou a sua liderança. E quando a gente faz isso, a gente encontra 3 passos extremamente interessantes a gente não somente perceber, mas replicar. O Senhor Jesus Cristo formou a sua liderança primeiro fazendo para que os seus discípulos observassem. Depois, Ele faz questão de fazer junto com os seus discípulos. E esse é o passo que antecede o terceiro e último, que é: os discípulos fazem e Cristo observa. E é impossível não parar para lembrar daquela águia que vai tentar, talvez algumas vezes, com que o seu filho aprenda a voar, mas está ali pronta, se for necessário, para salvá-lo quando isso acontecer. Também tem algo muito interessante que acontece na vida da águia. A águia normalmente ela pode chegar até os 75 anos. Mas para que isso ocorra, quando ela chega em torno dos seus 40, algo de muito peculiar ocorre, que é a renovação da sua plumagem, das suas garras e do seu bico. Mas quando isso acontece, e acontece por alguns dias, ela precisa se resguardar, porque ela está indefesa, ela está fragilizada. Mas o que é interessante que acontece é que outras águias, quando aquele momento acontece para aquela águia de meia idade, vamos chamar assim, outras águias vão estar alimentando-a e ajudando-a durante aquele período em que ela passa vulnerável no seu deserto. Eu fico olhando para o povo de Deus aqui no meio do Sinai, sem saber o que fazer acerca de tantas coisas. E fico lembrando daquelas águias que alimentam os seus colegas, mas que nos lembram como Deus alimentou o povo de Israel. Seja através do maná, seja através da água que jorra da rocha, ali estava o Senhor alimentando o seu povo, cuidando do seu povo. Então eu creio que não é à toa que Ele usa essa figura da águia, que como águia Ele os tirou do Egito e agora estava dando continuidade a essa jornada. O versículo 5, ele vai falar que agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Meus amados, esse é um momento especial na história da salvação. Depois, então, da libertação e começando a formação de um povo que estaria servindo a esse propósito, Deus declara esse propósito. Que propósito é esse? O propósito de não somente libertar e salvar, mas o propósito de usar aqueles que Ele libertou e salvou como sacerdotes em meio às nações. Sacerdotes em meio às nações da terra, a terra que pertence a Ele. Eu não sei você, mas eu cresci não num lar evangélico, mas sendo educado num colégio católico, tendo algum contato com a Bíblia. Mas mesmo depois que eu vim para Cristo, que comecei a frequentar uma igreja evangélica, na minha cabeça o Êxodo era só acerca da libertação de Israel. E foi somente com um estudo mais aprofundado e lendo alguns capítulos muito interessantes, para dizer o mínimo, que eu percebi que, na verdade, aquilo que aconteceu no Egito
na verdade, continuava a proclamar o propósito global de Deus. O mesmo propósito global que ele se aproxima de Abraão e ali estabelece a aliança com Abraão, dizendo, expressando o seu desejo de abençoar não somente Abraão e sua descendência, mas todas as famílias da terra. Abram comigo, por exemplo, o capítulo 9 do livro de Êxodo. Nós vamos ver aqui Moisés sendo usado por Deus para falar. Aqui nós estamos no meio da 7ª praga. E aqui a gente encontra Moisés sendo usado por Deus para mais uma vez entregar a sua palavra ao faraó. E olha o que Deus diz através de Moisés. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir a ti e o teu povo com pestilência, e teria sido cortado da terra, mas deveras para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Meus amados, nunca foi apenas acerca de Israel. Sempre o propósito global de Deus esteve presente na sua aliança, na sua promessa e no desenvolvimento da salvação do povo de Israel. Então, o que a gente vê aqui Deus dizendo é que, olha, eu nunca precisei de nenhuma praga. Eu estava pronto desde o começo para te tirar da terra se fosse necessário e libertar o povo de Israel. Mas o que eu estou fazendo aqui, ou seja, aquelas pragas atrás de pragas, era para que o mundo conhecesse quem eu sou, era para revelar a glória do Deus Criador de todas as coisas. Então, mais uma vez, assim como foi em Gênesis, onde 5 vezes Deus fala acerca do seu propósito global, Ele está aqui dizendo que não é só sobre Israel, é através de Israel para o mundo inteiro. Funcionou? Abram comigo o capítulo 12, e a gente vai entender um pouquinho melhor se funcionou ou não. Deixa eu ver se é o 12 mesmo. Espera um pouquinho. Não. É o 12, 37. 12 a partir do versículo 37. Diz o texto, Êxodo 12, 37. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Notou? A contagem ela é feita no versículo 37. Mas no versículo 38 há de novo uma menção de gente. Quem são essas pessoas que não foram contadas no versículo 38? São adeptos, são pessoas de outras nações que aderiram à fé de Israel e que depois de ver o que Deus fez no Egito, do espetáculo que Deus promoveu no Egito, dos seus atos sobrenaturais, decidiu seguir Israel e seguir o Deus de Israel, procurar o bom caminho. Funcionou e continua funcionando até hoje. Terminando, versículo 6, aqui a gente encontra o texto que diz: vós, ou seja, mais uma vez Deus falando da sua expectativa para com o povo que estava para receber a sua lei, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Importante a gente notar que no versículo 5 há uma condição, não é verdade? O versículo 5 ele fala dessa condição, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. O que faz sentido, uma vez que nós somos sim chamados por Deus para sermos seus sacerdotes, seus embaixadores, mas só poderemos ser usados por Ele se nós estivermos obedientes a Ele, procurando. Abram comigo o 2º capítulo, vamos ver como Paulo trata o 2º capítulo da carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo ele vai fazer uma menção acerca desse chamado, que é muito interessante a gente comparar. 2 Coríntios, capítulo 5, 18 a 21. Paulo vai falar desse processo
falando sobre o mistério da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 21. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai dizer: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não sendo daqui, estamos de passagem, sendo embaixadores de um reino que não é deste mundo. É impossível não notar a semelhança com a peregrinação do povo de Israel em passagem pelo deserto, sendo forjado, sendo educado pelo Deus Criador, mas representando por onde ele passava esse mesmo Deus e sendo seus embaixadores. Para falar aqui algumas aplicações, queridos, eu queria primeiro lembrar da pedagogia do deserto. Todos nós temos os nossos Egitos. Todos nós, hoje, crentes no Senhor Jesus Cristo, fomos libertados por esse Deus. O mesmo Deus que libertou Israel. E se você ainda está no Egito, entenda que há algo muito, mas muito melhor, que somente o Deus Criador de todas as coisas nos dá. Mas nós que experimentamos essa libertação, todos nós precisamos também do nosso deserto. Eles são os mais variados. Eles podem vir através de diferentes transtornos, provações, dificuldades. Mas o fato é que o deserto é pedagógico, continua sendo, e ele nos ensina. O apóstolo Paulo, abra novamente 2 Coríntios 12, 10. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele vai colocar algumas palavras aqui, que talvez alguns de nós tenham até medo de pronunciá-las, mas Paulo entendeu muito bem. 2 Coríntios 12, versículo 10, Paulo escreve, inspirado por Deus: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Como alguém pode dar graças a Deus e se regozijar por fraquezas, por perseguições, por tribulações? Como alguém em sã consciência pode fazer isso, não é verdade? Só sendo alguém que experimentou o alimento de Deus quando está fraco, quando está vulnerável, e sabe que por mais difícil que seja o deserto, e aquele tempo vulnerável, que como águias mudando, sendo transformadas, precisam receber de outros o seu alimento, Deus nos trata, nos leva como águia para um lugar melhor. Todos nós precisamos também dos nossos desertos. Mas também é interessante a gente olhar nesse capítulo o fato de que é no deserto, é experimentando o deserto, e com ele, claro, a formação e a providência divina, nós temos a chance de, assim como Jó, poder dizer: antes eu te conhecia de ouvir falar, e hoje os meus olhos te veem. E quando a gente reconhece isso, amados, aí a gente pode pensar como alguém em sã consciência pode dizer o que Paulo disse em 2 Coríntios 12, 10. Porque tudo aquilo que é passageiro, a tribulação que é passageira, a perseguição que é passageira,
mas que nos leva a experimentar a provisão, o cuidado, vai nos ajudar a reconhecer esse Deus que nenhum livro, nenhuma classe de escola dominical, nenhum sermão pode. Somos nós, no caminho, no deserto, junto com Ele, exercendo o nosso papel sacerdotal. Esse papel sacerdotal que vai não somente abençoar a outras nações, vai abençoar a nós mesmos. E aí eu quero encerrar com duas historinhas. A primeira delas é que é sobre esse chamado sacerdotal e como isso se aplica e tem se aplicado não só na história da salvação, mas no mundo missionário. No começo do mês, eu estava pregando num seminário de Sydney. E foi a primeira vez pregando naquele seminário. Eu já conhecia aquele seminário, muitos dele vieram muitos colegas de agência missionária ali na Austrália. E eu aproveitei a oportunidade, foi assim que eu comecei o meu tempo com eles, a oportunidade de agradecê-los por terem sido, pela igreja australiana, por terem sido uma das igrejas que enviou missionários para países como o meu. Enviou missionários para a região que a gente hoje chama como o Sul Global, que há 100 anos atrás eram campos missionários, mas hoje são celeiros missionários. E eu não sabia de nenhuma história, não conhecia nada que entrelaçasse a história daquele seminário com o Brasil. Mas no dia seguinte, um professor me procurou e me entregou, na verdade me deu um livro que falava sobre 4 alunos daquele seminário que na década de 30 do século passado saíram dali para o Brasil e aqui faleceram pregando a palavra do Senhor. E é impossível não pensar acerca desse bastão que vai sendo transmitido de geração a geração, de igreja para igreja, de país para país. Porque, meus amados, nós hoje não temos o privilégio de cultuar a Deus como nós cultuamos hoje, porque o Evangelho veio através das nossas nascentes ou como fruto do nosso pau-brasil. O Evangelho foi trazido para cá por testemunhas do Senhor Jesus Cristo, que saíram de outros países, como a Austrália, para que hoje nós pudéssemos, como igreja, glorificar a Deus e adorá-lo, como a gente adora hoje. Mas como nós podemos ver em Êxodo 19, a expectativa do Deus libertador não é de somente libertar-nos do Egito, não é de somente de quebrar as nossas amarras, mas é de nos usar. O mistério do ministério da reconciliação, do qual Paulo fala. Nós, reconciliados em Cristo, somos agora chamados para sermos seus sacerdotes. E aqui é importante a gente perceber que essa função sacerdotal ela não é feita simplesmente por Deus ou pelo perdido, é feita por nós mesmos, para que nós possamos ter tempo com esse Deus Todo-Poderoso. E aqui tem uma historinha que eu sempre uso em sala de aula e quero usar aqui com vocês mais uma vez acerca disso. Como pode ser? Pessoas que necessitam da redenção agora estão sendo usadas ou vão ser usadas, ou Deus espera usá-las para a redenção de outros. Como pode ser? Vasos de barro como nós, né? É impossível não lembrar de reflexões que eu fazia quando a minha filha Vitória tinha somente seus 3 ou 4 aninhos, pequenininha, linda. E ela tinha um banquinho com a cara do Mickey na casa, no apartamento lá de Calcutá, onde a gente morava. E ele era muito leve. E Vitória fazia uso daquele banco, saía rodando a casa com aquele banquinho, e para ficar mais alta, para pegar alguma coisa que ela não conseguia alcançar. Mas uma coisa que ela fazia, que sempre me chamou a atenção, era eu estar lavando os pratos na pia, aí daqui a pouco vem Vitória com aquele banquinho, coloca do meu lado e sobe. Para quê? Para ajudar-me a lavar os pratos. Amados, o que uma criança, que tipo de ajuda uma criança de 3, 4 anos pode dar na lavagem dos pratos, não é verdade? Vai tornar o serviço mais lento, vai deixar o serviço arriscado, pode quebrar. Mas você acha que eu dispensava aquela ajuda? Claro que não. Porque apesar da tenra idade, dos braços frágeis, do perigo que
que corria vitória ao segurar um prato daquele, um copo daquele de vidro, ela estava do meu lado. E eu queria que ela me ajudasse na minha missão, para que eu pudesse ter tempo com ela, de conhecer e ser conhecido. E sim, vez por outra, quebrar uma coisa ou outra, ter que tratar de alguma tragédia. Mas cada processo daquele nos traz para próximo, ou me trazia para próximo da minha filha. E muitas foram as vezes que eu ficava pensando ali, que era exatamente assim com o Deus dos exércitos. O mistério da reconciliação, ele é explicado quando a gente entende que é caminhando com Deus missionário, cumprindo a nossa função sacerdotal, que a gente também vai poder crescer e amadurecer na fé cristã de uma maneira que é impossível fazermos, simplesmente frequentando os nossos cultos ou atendendo as classes de escola dominical. É cumprindo o nosso papel que nós temos a chance de poder pessoalmente dizer: hoje os meus olhos te veem. E essa é a minha oração para vocês nessa noite. Que os olhos, nossos olhos, possam estar firmados no Autor, Consumador da nossa fé, mas também do nosso Formador, que nos forja ao longo do caminho, como servindo como seus sacerdotes. Amém?